boa noite. Eu sou a Maria Rafaela, juíza do trabalho e professora de Direito Administrativo para concursos, tá? Vamos nos encontrar aqui hoje, tá? Para resolver exatamente dois assuntos muito importantes, muito interessantes e que caem em prova sim, tá? Antes de começar a falar desses dois assuntos, sempre chega a pergunta para mim em relação a que tipo de livro vai adotar. Pessoal, o livro é uma coisa muito pessoal, tá? É algo muito pessoal. Eu costumo dizer para os meninos do presencial que livro é aquele que você realmente consegue ler, entender e acertar questões. Não adianta eu colocar para você os livros, os manuais que, por exemplo, eu utilizo para fazer essa aula, preparar essa aula, e de repente você não consegue captar tudo. E de repente no manual mais simples ou até o tipo de linguagem que o doutrinador utiliza, você se identifica muito mais. Então, livro é a identificação. Só fiquem muito cuidadosos, muito espertos com a questão do ano do livro, tá, gente? Isso é muito importante. Principalmente para direito administrativo. Por quê? Porque direito administrativo, vocês devem ter percebido, a galera que lê informativo, verifica que constantemente nós temos alteração. Uma alteração de um entendimento do STF ou do STJ, uma súmula nova, uma súmula cancelada. Então, a gente tem sempre essa ligação com a jurisprudência, tá bom? Então, fiquem muito espertos com isso, com a questão de livros. Mas, Rafael, nós estamos bem servidos de direito administrativo? Estamos. A gente tem o livro do Maza, eu gosto muito do livro do Maza, livro do Matheus Carvalho, Rafael, Fernanda Marinella. Então a gente tem livros muito bons no mercado. Você pode adotar um livro desse e de repente se identificar com o doutrinador. Mas é importante que você tenha essa identificação. E aí quem vai dizer isso é você, tá? E consiga responder as questões de prova. Claro que existem livros que são mais completos ou mais profundos. E aí a pergunta que eu vou te fazer é que tipo de concurso você vai fazer. Porque a depender do tipo de concurso que você vai fazer, a gente vai adaptando o livro. Até porque a banca também tem as suas preferências literárias. Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Nas minhas aulas, eu procuro examinar exatamente o perfil das bancas, tá? Então nesses 15 encontros que nós iremos ter no curso regular, eu vou exatamente explorar essa doutrina que as bancas gostam e a perspectiva, pelo menos, de cada banca para você ter uma noção geral. Mas aí vamos lá para um ponto mais delicado, direito administrativo. Direito administrativo é uma matéria que de repente você não gosta, né? Tem gente que não gosta de direito administrativo mesmo, nunca gostou na graduação e por aí vai. Muito bem, eu particularmente gosto de direito administrativo, acho um direito realmente muito interessante, mas eu sei que isso não é uma opinião majoritária, uma opinião unânime. Mas vamos lá, eu costumo dizer que a gente talvez não goste de direito administrativo, talvez é porque não consiga fazer um link, uma conexão entre os assuntos. Então eu pego aquele edital de direito administrativo, que é um edital, na verdade uma disciplina que vai cair praticamente em todos os concursos, né? Você percebe, né, que sempre é constitucional administrativo lá, e aí você de repente vê aquele edital e vê licitações, contratos, atos administrativos, princípios, agentes, e se perde naquele emaranhado de informações e não consegue fazer um link. E o pior é quando a banca, ela costuma misturar 3, 4 assuntos numa questão só e cada alternativa é um assunto do edital. Aí que complica mesmo. Então, o que eu costumo dizer? Eu costumo dizer que direito administrativo, além de você entender o assunto, o tema, a temática que eu trago para vocês, é que você tem essa percepção de fazer um link, de conectar um assunto com o outro. Porque se você não faz essa conexão, corre o risco de naquela questão em que eu tiver de 2 ou 3 assuntos, você de repente aí não conseguir sair do lugar, tá bom? Então, o meu objetivo aqui é traçar para você exatamente, te tornar apto a perceber os links dos assuntos e principalmente que você consiga, quem sabe, gostar de direito administrativo. Então, vamos começar aqui. Quando eu falo em noções gerais de direito administrativo, você pode pensar, mas isso aí já são 30 páginas do meu manual que eu utilizo para estudar em casa. De fato, gente, são 30 páginas por aí. O Maza, eu acho que ele escreve até mais do que isso. Mas, enfim, para que serve isso? Isso cai em prova. Então, já estou dizendo a finalidade. Isso vai cair na sua prova. Prova de promotor, prova de delegado, vai cair lá. E, geralmente, cai esse tipo de questão em prova e ele começa, vamos lá comigo, ele começa com a questão conceitual, porque tudo começa aqui, né? Conceito. E aí, pessoal, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Não se assustem com o conceito que vai surgir em cada doutrinador que você utilizar. Por exemplo, todos os livros que eu li até hoje de direito administrativo, cada doutrinador tem o seu conceito. E aí eles ainda fazem assim, tipo o Maza faz isso, a Marinella faz isso, trazem os conceitos dos seus colegas doutrinadores e colocam
lá. Aí você vai perguntar para mim qual o conceito que eu marco como correto na prova. Aí vai depender de como é que a prova te aborda, né? Porque assim, o conceito do direito administrativo, ele não tem um conceito pacífico no Brasil. Eu tenho uma controvérsia. E pode cair questão controvertida na prova? Bem, pode. Mas acontece que essa questão controvertida não é uma questão que chegue a anular a questão de concurso. Eu vou dizer por quê. Porque geralmente quando o examinador ele quer que você dê o conceito do direito administrativo, ele vai querer que você tenha uma noção ampla, né? Então, por exemplo, tem doutrinador que ele vai focar na questão subjetiva. Então, de repente, tem concurso que fala assim, ó, o enunciado da prova, o conceito subjetivo de direito administrativo. Ou então ele fala no conceito objetivo, ou no conceito misto, ou no conceito finalístico. Aí ele está te dando uma dica no enunciado da questão. Porque comigo, ó, quando eu falo subjetivo, você vai lembrar de quem? De agente. Então, vamos dar um exemplo. No meu caso, juíza do trabalho. Eu sou agente político, né? Segunda classificação é a clássica classificação de agentes. Eu sou agente político, porque eu sou um sujeito que movimenta a máquina pública. Porque tanto tem a função judiciária, como também tem a função administrativa. Objetivo, quando eu falo em critério objetivo ou realmente algo ligado, um conceito ligado a isso, ele está querendo realmente falar da questão do próprio serviço, das funções. Quando ele fala no misto, ele vai somar o quê? O subjetivo mais o objetivo. E quando ele fala finalístico, gente, ele fala em quê? Na função, finalidade, que a gente está cansado de saber que a finalidade é atingir o interesse público, né? Então, nesse ponto, eu observo o seguinte, Rafaela, na questão de prova, o examinador não falou absolutamente nada de critério. Ele só perguntou para mim qual o critério mais correto ou qual o critério mais de acordo com o direito brasileiro. A dica da professora aqui é que você assinale a questão mais ampla, porque você vai abranger o máximo de critério. Se ele, na verdade, vai falar critério subjetivo, objetivo, misto ou finalístico, aí você vai verificar exatamente onde é que vai estar posicionado essas correlações que eu acabei de passar. Só que assim, também a banca ela vai perguntar algo, se bem que não perguntam tanto hoje em dia, já perguntaram mais, mas podem perguntar de novo. A tal da taxonomia, ou seja, qual é a natureza jurídica do direito administrativo? Essa taxonomia, pessoal, ela é uma taxonomia que ela quer saber a natureza jurídica. E qual é a natureza jurídica do direito administrativo? É de direito público. Lembra que eu estou atrás do interesse público? Bem, se eu estou atrás do interesse público, você concorda comigo, há de convir, que ele vai ser de direito público, né? Eu até gosto de uma expressão que o professor usava na graduação, que ele dizia o seguinte, o direito administrativo é o irmão gêmeo do direito constitucional, porque eles estão interligados, são muito relacionados. Tanto, pessoal, que aí já coloca no seu caderninho, ó, artigo 37 da Constituição da República, que exatamente, ó, fala sobre a administração pública, é um artigo muito carinhoso para a sua prova. Por quê? Tem que memorizar, porque ele sempre cai por aí. Agora, uma coisa interessante. Qual a diferença entre constitucional e direito administrativo? O direito constitucional ele vai estar muito preocupado na distribuição de competências, na função do Estado, em direitos fundamentais. O direito administrativo ele é algo mais objetivo e mais concreto. Ele quer executar. É por isso que há uma relação muito forte do direito administrativo com o poder executivo. Perceberam? Então, eu tenho essa diferença. O constitucional ele vai estar muito relacionado a uma questão de Estado, organização do Estado. Coisa que o direito administrativo não está muito preocupado. Ele está preocupado, na verdade, em executar as funções e dessa execução ele garantir o interesse público, que a gente viu aqui no critério finalístico, no conceito finalístico. Muito bem. Quando eu tenho isso aqui, você pode perguntar, tá? E o que torna também o direito administrativo, Rafaela, mais complicadinho? Bem, além de uma linguagem um pouco mais técnica, que ele tem, é natural dele, e dessa necessidade de fazer esses links que eu já te expliquei, eu vou ter um problema dele, porque ele não é um direito codificado. Eu gosto muito do comentário de um doutrinador de concurso, que ele costuma dizer que, na verdade, o direito administrativo, ele tem uma codificação parcial. Tá, o que ele está querendo dizer com isso? Vocês já perceberam que quando eu quero estudar direito civil, eu pego o Código Civil, pelo menos assim, para a prova objetiva?
para a OAB, para um concurso de repente assim, mais simples, eu pego geralmente uma lei seca e vou ler, a chamada lei seca. Muito bem, quando você pega o direito administrativo, você não tem um código administrativo. O que é que você tem na verdade? Né? O que aí tortura o concurseiro? Um monte de leis espalhadas lá no Vade-Mecum que você vai ter que realmente se dedicar a estudar. E muitas vezes são leis que não estão se comunicando entre si. E aí você às vezes fica com medo de ter aprendido uma coisa, vai ler a outra lei e desaprendeu. Né? Então é natural isso aí, esse medo é natural. Por quê? Porque a gente realmente não tem essa dificuldade de fazer o encaixe nas suas respectivas caixinhas. Mas aqui, olha só, quando eu vou falar em direito administrativo, eu já acabei de colocar aqui no quadro, o artigo 37, super mega ultra importante. A questão também das leis esparsas, porque eu não vou ter um direito administrativo codificado, como eu tenho com o direito civil, com o direito processual civil. E aí eu vou ter uma coisa muito interessante. Por quê? Porque como eu não vou ter uma codificação, né, eu vou trabalhar muito essa questão também, ó, eu estou colocando aqui para você que gosta de, eu particularmente adoro, ter caderninho de concurso e tal, ou digitar lá, ter o esqueminha organizado, eu vou ter as fontes, tá? Quem estiver aí copiando, fica à vontade. Tem as fontes. Essas fontes, pessoal, a gente vai ter uma divisão, né? Que eu vou ter as fontes primárias, ó, e as fontes secundárias. Muito bem. Essas fontes primárias, pessoal, eu vou ter basicamente a lei, né? A lei é a fonte primária. Só que uma coisa interessante é porque, lembra que eu comentei com vocês que ficassem sempre atualizados com jurisprudência? Pois é, não foi à toa. É porque o direito administrativo, de todos os ramos, ele é um dos direitos mais ligados, um dos direitos mais antenados com a chamada teoria dos precedentes. Ele é um direito que realmente ele se evolui, ele vai se construindo com a jurisprudência. Daí porque as súmulas vinculantes, né, lá do Supremo Tribunal Federal, também são ditos por alguns não, pela maioria dos doutrinadores, como que uma fonte primária. Agora, cuidado, tá? Só as súmulas vinculantes. Então, Rafael, e as fontes secundárias? A gente vai ter, pessoal, acabei de falar para vocês no início da aula, os livros, né? Então, eu vou ter doutrina, a jurisprudência em si, o que não for a súmula vinculante, costumes e os princípios. Esses princípios, vou dar um coraçãozinho dele também, porque é questão corriqueira em prova. Os princípios nós vamos ver no segundo momento da nossa aula, da nossa breve exposição de hoje, nós vamos trabalhar com eles exatamente como vetores. Vetores de otimização. Vetores mega importantes para que o direito administrativo ele possa realmente se concretizar e atingir o interesse público. Vamos lá. Rafael, tem essas fontes, eu entendi a taxonomia, eu também consigo compreender agora como é que a banca de prova vai me abordar o conceito. Agora me resta saber uma coisa muito interessante. Existe uma coisa no direito administrativo que você fala, que é a questão do interesse público. Olha só, a questão do interesse público, ela se torna muito importante porque hoje o direito administrativo, ele está fazendo algo muito interessante. Ele está fazendo uma subdivisão entre interesse público primário e interesse público secundário. Vamos lá, isso já vem sendo cobrado em prova. Eu tenho que saber a diferença. Lembra aquele princípio que vocês estudaram na graduação, estão estudando agora que estão, né? Eu não sei como é que vocês estão, se já estão bem avançados nos concursos, se estão começando agora. Mas a galera vai lembrar, né? Que é a questão da supremacia do interesse público. Esse princípio, que é um princípio fundamento, princípio base, esse princípio, ele é bem interessante, mas eu tenho uma vertente dele atual, que é o seguinte: o que é supremo, essa supremacia de interesse público, que tanto se fala, é de interesse público primário e não secundário, que eu coloquei lá, né? Então, esse interesse público aqui, ó, ele passa a ser interessante, por quê? Porque ele importa para o direito administrativo, e eu vou ganhar aqui uma subdivisão: interesse público primário e interesse público secundário. Eu já vi um doutrinador falar algo, eu vou colocar aqui no quadro, porque vai que de repente na tua prova acontece exatamente isso. Interesse público de primeiro grau ou interesse público de segundo grau. Eu vou falar disso mais na frente. Por hora, eu quero que você entenda o seguinte: a própria ideia de interesse público
público no Brasil, ela vem sofrendo essa bifurcação. Então, eu tenho interesse público primário e interesse público secundário. Aqueles princípios que a gente aprende desde a graduação, eles vão estar relacionados a esse interesse público primário, porque é ele que é supremo, tá? Não é todo interesse público que é supremo ao interesse privado. Eu coloquei aqui, também está no seu material, você pode acompanhar depois, que a gente também tem os tais dos sistemas ou os critérios de controle. Como assim? O direito administrativo brasileiro, assim como outros direitos interessantes, eu vou colocar para cá, tá? Ele vai ter suas influências. Então, vou dar uma dica para vocês. O direito administrativo ele é um direito recente. Apesar de tanta informação, ele é um direito recente. Ele é um direito que ele vem lá, mais ou menos, do século XIX. E a gente tem na França um grande destaque do direito administrativo. É tanto que nessas 15 aulas que a gente for estudar juntos, eu vou falar muito dessa questão, dessa influência da França. Porque a França realmente teve uma influência bem legal, bem positiva no direito administrativo brasileiro, aliás, mundial. Mas o interessante é que, por ser um direito recente, acabou que se destacaram, vamos colocar assim, se destacaram, na verdade, duas escolas, ou dois critérios, ou dois sistemas. É assim que a prova vai colocar. Isso aqui, gente, cai muito, tá? A FCC gosta demais disso aqui. Ah, mais um detalhe. Como a gente não tá tendo a aula ao vivo e como a gente também não tá podendo conversar, né, obviamente, eu tô deixando aqui meu Instagram. No Instagram você pode fazer perguntas para mim, tá bom? Pode mandar perguntas lá, pode fazer o convite lá que eu te adiciono e aí a gente pode, de repente, trocar um feedback. Mas vamos lá. As escolas ou critérios são esses sistemas, é bem interessante porque a gente tem o sistema, olha só, inglês e o sistema francês. O sistema inglês é chamado de jurisdição una. Olha que interessante. Jurisdição una. O sistema francês é de dupla jurisdição. Olha que coisa interessante. Jurisdição una, dupla jurisdição. Engraçado que quando você estuda no todo o direito administrativo, e eu acabei de dar para você a informação, a gente viu que a França se destacou muito no direito administrativo lá do século XIX para cá. E aí você fica tentado a dizer, por exemplo, que o Brasil adota o sistema francês. Não é o sistema inglês. Agora vamos lá, jurisdição una. Rafaela, vamos explicar isso para a gente? Vamos, porque isso cai tanto um caso prático para você decidir, na prova objetiva, como cai também para você saber a diferença, como cai simplesmente a definição do critério inglês. Então vamos lá. Vou explicar os dois critérios e vou dizer por que é que o Brasil adotou e vou dar um caso, um exemplo, para a gente ver mais ou menos como é que a banca pode abordar a criatividade do examinador. Vamos lá comigo. Quando eu falo assim, ó, jurisdição una no sistema inglês, significa o seguinte, que a última palavra para qualquer assunto é do Poder Judiciário. Por isso que a jurisdição ela é una. A gente aprende isso lá em processo civil, na teoria geral. Jurisdição una é o judiciário que dá a última palavra. Então vamos lá. Como juíza do trabalho, eu julgo processos trabalhistas, que, claro, pertence ao Poder Judiciário, que, gostou da minha sentença, recorre, vai para o tribunal e por aí vai. Mas é o judiciário que vai trilhando isso, que vai trazer para a gente o que vocês conhecem como coisa julgada, que é a imutabilidade, é ou não é? Então, é o Poder Judiciário, por isso que a jurisdição ela é una, porque ela advém de um único poder, de uma única função da República, que é o Poder Judiciário. Esse é o sistema inglês. O sistema francês não é assim, ele é ao contrário. Ele vai dizer assim, olha, eu vou para o judiciário ou vou para um tribunal administrativo? Aí você vai perguntar, mas qual é o seu assunto? Aí vai dizer, o meu assunto é falar sobre indenização do Estado. Aí a lei vai dizer, olha, assuntos de indenização do Estado é no tribunal administrativo. A lei já fala para você qual o tribunal que você vai. E quando você vai para aquele tribunal administrativo, por exemplo, como acontece lá na França, o que acontece lá? Quando o tribunal deu a última palavra e de repente eu perdi, eu não posso dizer o seguinte, olha, administrativamente eu perdi, então eu vou até o Poder Judiciário para reverter a decisão. Isso não existe, porque na França é dupla jurisdição. Tanto o Poder Judiciário na França, como o Poder Executivo,
que exerce o poder administrativo na França, por exemplo, os dois podem dar decisões o quê? Imutáveis. Os dois produzem coisa julgada. O Brasil adotou a jurisdição una. Por que o Brasil adotou a jurisdição una? Porque no Brasil, simplesmente, se eu estou insatisfeita com uma decisão administrativa, de repente, vamos lá, entrei com um requerimento administrativo lá no INSS. Exemplo, gente. Perdi no primeiro grau, perdi no segundo grau, perdi no terceiro grau. Eu posso ter perdido tudo. Ainda me cabe o quê? Procurar um advogado e entrar com uma ação contra o INSS na Justiça Federal, a depender do caso, né? A depender da competência, né? Do artigo 109 da Constituição. Então, vamos lá. Eu posso ainda reverter a minha situação no Brasil. Por quê? Porque o Brasil adotou um critério do sistema inglês de jurisdição una. Então, nesse aspecto, é passível de o quê? Reversão de uma decisão administrativa. É por isso que vocês vão encontrar muitos doutrinadores, e eu concordo com eles, tá bom? Dizendo que não existe tecnicamente coisa julgada administrativa. Que o que existiria, e eu acho que isso é muito técnico, eu acho que isso também é muito bonito de escrever, ou falar numa prova oral, lá na frente do seu concurso, falar isso pro examinador. O que existe não é uma coisa julgada administrativa, porque nós adotamos o sistema inglês. Mas o que vai existir é uma estabilização dentro da administração quanto àquele assunto. Mas o assunto pode ser questionado judicialmente, é ou não é? Então, nesse aspecto aqui, eu acho que ficou bem claro diferenciar. Então, o sistema inglês, vamos dar um exemplo prático. Recebe uma multa de trânsito. Só que eu acho essa multa injusta. Ou essa multa ela foi dada por um ato arbitrário do agente. Então, eu vou recorrer. Eu recorro na primeira, eu recorro na segunda, eu recorro na terceira. Posso ter ganhado e perdido, mas eu sei que o resultado final foi que eu perdi tudo. Se eu perco, eu ainda posso ir ao Poder Judiciário, porque a jurisdição, quem tem que dar a palavra final no Brasil, é o Poder Judiciário pelo sistema inglês. Espero ter ficado claro. Isso é um assunto que cai muito em prova. Fiquem espertos com isso e vocês veem que não é nada muito difícil, muito complicado. Geralmente, essa matéria aqui, ela pode estar no seu edital, tanto em noções gerais, que geralmente é o primeiro ponto, como num assunto lá no seu edital chamado controle administrativo. Quem vai fazer concurso para juiz, promotor, procurador, vai perceber que vai existir esse ponto no edital. E é lá exatamente que eu vou abordar a questão dos sistemas. Mas também é um ponto a ser visto nas noções gerais, tá? Vamos continuar. Visto isso, eu tenho o seguinte, nessa aula de hoje, infelizmente, não vou poder marcar com vocês o artigo 37 todo. Mas no nosso segundo encontro, na nossa turma regular, eu vou trabalhar com vocês as legislações e, inclusive, vou marcar com vocês os artigos de maior incidência. Então, assim, fiquem espertos com isso, que a gente vai tentar marcar para tentar gabaritar as questões de prova. Agora, uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui para os senhores, que é o seguinte, vou deixar até como uma observação. Além disso que a gente está tratando, né, que eu estou te dando essas noções gerais, você vai, vez ou outra, nos enunciados de prova, vou dar um exemplo para vocês, gente. Você pega a prova CESP, desses concursos de juiz federal, por exemplo. Ou você pega um concurso MPF, né? Eu já vi também cair em algumas questões de defensoria e tal. Ele coloca a questão ele não coloca assim, a administração pública e tal. Ele coloca esse nome aqui, Fazenda Pública. O que é a Fazenda Pública? A Fazenda Pública é o Estado em juízo. Isso é muito interessante, por quê? Porque a gente tem aqui influência do Supremo Tribunal Federal. Aqui a gente tem umas lições do STF que o examinador gosta muito de perguntar para o candidato. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está vendo noções gerais para ver com vocês quem compõe a Fazenda Pública. Então, a Fazenda Pública, pessoal, quando eu digo assim, o Estado está em juízo, para você ter ideia, não tem aquela história dos precatórios, indisponibilidade de bens, isso tudo é Fazenda Pública em juízo, é o Estado em juízo. Quem é Fazenda Pública para fins do direito administrativo e direito constitucional? Vamos lá. Para o direito, segundo doutrina e STF, a gente vai ter os entes federados, que você aprende lá em direito constitucional. União, estados, municípios, DF, essa galera. Você também vai ter aqui, ó, as autarquias. Autarquias a gente vai ver no segundo ou terceiro encontro que as autarquias, assim como as fundações, olha que bonitinho, públicas de direito público,
elas são fazenda pública. Elas têm prerrogativas de fazenda pública, inclusive com aqueles prazos, por exemplo, diferenciados no processo civil. Então, é prazo diferenciado. Além das duas autarquias, fazendas públicas, ou autarquias, fundações públicas, a gente vai ter uma coisa que você conhece também, de ouvir falar. Talvez não tenha conseguido conectar. Agências. Quem são as agências no Brasil? Você lembra das agências reguladoras e executivas? Se você não está lembrando, eu vou te dar exemplo. Anatel, Aneel, ANAC, né? Você vai ter exatamente essas agências como fazenda pública. E aqui eu vou para cá, vou puxar aqui. Você já viu uma coisa chamada órgãos públicos? Órgãos públicos não tem nada a ver com a administração pública indireta, que é o que a gente está vendo aqui. Órgãos públicos podem sim estar em juízo como fazenda pública, mas aqui o STF deu uma peculiaridade. Vamos para cá o asterisco, ó. Quando eu coloco o asterisco, é porque tem STF. E aí você tem que ficar muito esperto, porque é aqui que bancas como o CESP, por exemplo, vão fazer pegadinha. É aqui que mora o perigo. Porque esses órgãos públicos não são todos os órgãos públicos no Brasil, mas somente órgãos públicos, olha só, de natureza constitucional. Rafaela, me dá exemplo? Vou te dar 2. Ministério Público, Tribunal de Contas da União. Você pega lá Ministério Público no artigo 127, Tribunal de Contas da União lá no artigo 70. Então você percebe o quê? Órgãos expressamente previstos na Constituição são fazenda pública. E nós temos também, de novo, ó o perigo aqui, STF. Você já ouviu o nome estatais? Você lembra desse nome, estatais? As estatais. Quem são as estatais? Eu vou ser bem sincera. Eu, numa prova escrita, quando eu fiz meu concurso para juiz e promotora, eu nunca escrevi estatais. Por quê? Porque eu aprendi que o termo estatal, ele é um termo atécnico. Só que a gente vai usar em sala para prova objetiva, mas na prova subjetiva, você não vai utilizar isso. Você vai colocar o quê, ó? Mas quando eu falo estatais aqui, ó, eu estou me referindo, vamos lembrar, empresa pública e quem mais? Sociedade de economia mista. Gente, olha o quanto de informações que eu estou te passando aqui, ó. Diferenciados. Você vai ter que saber encaixar. É assim direito administrativo. A gente pega as informações e vai encaixando. Empresa pública e economia mista, galera, são as estatais. Beleza. Vale falar estatal na prova objetiva, mas vamos evitar escrever isso na subjetiva quando você estiver na prova oral. Essa galera aqui, o Supremo tem uma peculiaridade. Porque o que o Supremo fez? O Supremo, quando ele foi apreciar muito, e cai muito em provas de questão dos Correios, a ECT. Os Correios, por exemplo, se você observa, ela é uma empresa pública. Rafael, me dá mais exemplo de empresa pública? Dou para você. Em outra empresa pública, Caixa Econômica. O que não tem uma continha na caixa, uma poupança na caixa? Caixa Econômica é empresa pública. Economia mista. Vou te dar 2 exemplos também. Banco do Brasil, Petrobras. Galera, você percebe o quê? Que eu tenho um universo de pessoas jurídicas, mas às vezes eu não consigo nominá-lo, não sei se é um estatal e tal. Então, isso é que vai poder realmente dar aquele diferencial na prova. Agora, vamos voltar para cá. Você falou esses 2 aqui. O STF tem alguma coisa para dizer para eles? Tem. O STF já disse, reiteradamente, que quando eu tenho estatal que presta serviço público, foi o caso, por exemplo, gente, ó, dos Correios. Aqui no Ceará a gente tem a Ematerce, por exemplo. Quando o Supremo Tribunal Federal entende que aquela estatal, empresa pública ou economia mista, ela exerce uma atividade, uma prestação de serviços, independentemente de estar em regime de monopólio, para o Supremo Tribunal Federal é fazenda pública. Sendo fazenda pública, vai ter todas as prerrogativas. Agora, Rafaela, a minha estatal, ou a minha economia mista, a minha empresa pública, ela não presta serviço público, ela desempenha uma atividade econômica. Tá, vou dar exemplos. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Galera, Banco do Brasil e Caixa Econômica explora atividade econômica. Ou você vai dizer para mim que banco não explora atividade econômica? Explora.
fora, né? Se expor a atividade econômica, Caixa Econômica e Banco do Brasil estão fora de serem considerados fazenda pública. Ficou mais ou menos claro? Então, fazenda pública, para mim, são essas pessoinhas aqui que eu estou listando para vocês e que está no seu material. Então, essa galera, ela é fazenda pública. Mais na frente, quando eu for explicar em outras aulas, quando a gente se encontrar e eu for explicar para vocês administração pública direta e indireta, vocês vão ver claramente como tem uma distinção aqui interessante. E aí vocês vão lembrar, porque eu vou voltar para falar do STF e essa divisão, tá? Então, acho que ficou mais ou menos claro para vocês. E aí, o próprio direito administrativo, vamos voltar para cá, por favor. O próprio direito administrativo, eu comentei com vocês desse interesse público, que a gente vai depois esmiuçar, interesse público primário e secundário, porque as bancas querem saber disso aqui agora. Mas é uma coisa interessante. Para o direito administrativo atingir o interesse público, ele vai ter algumas peculiaridades, isso cai em prova. Que peculiaridades são essas? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo primeiro, depois eu explico, acho que vai ficar mais fácil para você. Desapropriação. Bem, o que é desapropriação? Vamos aqui colocar um exemplo da iniciativa privada. Você imagina que eu estou passando por Fortaleza aqui e de repente eu vejo uma casa. E aí, eu me interessei pela casa. Eu quero morar naquela casa. Eu chego para o proprietário e digo assim, eu quero comprar a sua casa. Ele vai chegar para mim e vai dizer o quê? Não está à venda. Eu não posso exigi-lo, né? Exigir que ele me venda a casa. Eu posso fazer propostas, concorda comigo? Ou eu posso ver a placa lá de venda e negociar com ele valor, você concorda? Isso é direito civil, lá na aula de direito civil, porque é particular com particular. Aqui não há interesse público nenhum em jogo. Aqui é meu interesse pessoal, privado. Então eu negocio direto com a pessoa. Agora, quando é o Estado que assume o viés de interesse público primário, ele vai chegar naquela casa e vai dizer o seguinte: nesse exato momento, eu estou dizendo que quero a sua casa para criar aqui uma creche, um hospital, uma delegacia de polícia. Ah, eu não quero vender minha casa para o Estado. Problema seu. Nem discutir você pode. Você pode discutir comigo a questão de preço, de valor, em relação ao quê? Ao valor de mercado. Mas discutir comigo se você vai ou não permitir que eu desaproprie a sua casa, isso você não pode. Por quê? Porque aqui o Estado vai se valer da supremacia. O Estado ele vai ter, enquanto exerce o direito administrativo, as chamadas prerrogativas. Galera, a gente tem muito isso na questão de contratos. Quando a gente estiver na aula de licitação em contratos, a gente vai ver um dispositivo lá que diz assim, que quando a administração pública, por mais de 90 dias, não me paga, eu tenho o direito de rescindir o contrato. Mas não é bem assim que funciona. Porque a gente tem aqui uma coisa chamada continuidade do serviço público. Eu vou dar mais uma vez um exemplo. Vamos imaginar que agora eu sou uma pequena empresária do ramo de alimentos. E eu forneço, aqui no shopping que a gente está, eu forneço aqui nesse shopping alimentação para os funcionários da loja. E aí o pessoal tem que me pagar toda sexta-feira, para eu poder geralmente, né, fazer o mercantil para a semana que vem. Então a galera combina comigo, ó, eu vou fornecer a Marmitex e vocês me pagam na sexta-feira. Aí eu chego lá e de repente bato lá no Alexandre, vem pegar o dinheiro das Marmitex da semana. O Alexandre vai falar pra mim, ah, mas eu tô sem dinheiro. Você pode quebrar o galho e continuar comigo, Rafa? Eu vou dizer, não, porque eu preciso do seu dinheiro para... Nesse exato momento eu chego para o Alexandre e falo, a partir de segunda-feira não vem Marmitex para você. Por quê? Porque você está descumprindo, eu vou utilizar aqui o inadimplemento não cumprido, né? Ou seja, não cumpriu, eu vou romper a nossa relação comercial. Quando eu estou com o Estado, não é bem assim que funciona. Quando você passa pela licitação e faz um contrato administrativo, lá da Lei 8666, você vai observar o seguinte, que o Estado ele pode ficar até 90 dias, aliás, mais de 90 dias, sem pagar. E eu não posso chegar para o Estado e falar o seguinte, estou suspendendo os serviços que você não está me pagando. Eu ainda tenho que entrar judicialmente para pedir ao juiz me autorizando que suspenda o fornecimento para o Estado. Mas vai falar por que isso existe? Porque vai existir a questão da prerrogativa. A supremacia do interesse que o Estado vai alegar vai impedir que nós possamos agir como nas relações privadas. Eu acho que eu dei dois exemplos muito claros, desapropriação e contratos. Então você percebe que aqui eu esqueço o direito civil.
Eu esqueço o Código Civil, porque aqui o direito administrativo, ele vai partir de uma linha de raciocínio de que o Estado, ele vai sim ter uma desigualdade. Estado administrado. Mas essa desigualdade é justificada, por quê? Porque ele está pensando no bem-estar coletivo. Daí, porque ele pode se valer disso. Então, imagina, no caso da desapropriação, eu retiro um patrimônio seu, sob a alegação de que eu vou criar ali, por exemplo, uma creche. Ao invés de atender você e sua família, né, seu âmbito familiar, eu vou favorecer, por exemplo, 50 crianças. Eu vou favorecer, por tabela, os pais dessas crianças que vão poder trabalhar tranquilamente. Ou seja, eu tenho um interesse muito maior em jogo. É por conta disso que eu vou me valer dessa prerrogativa. Deu para entender? Então, essa desigualdade, ela é uma desigualdade justificada, vamos dizer assim. É por isso que muitos doutrinadores, vocês vão ver, eu gosto muito da Marinette quando ela fala isso. Você não pode falar que existem privilégios da Fazenda Pública, né? Principalmente a galera que vai fazer concurso para a Procuradoria. Não vai falar que tem privilégios. Vai falar o quê? Que tem prerrogativas. Porque prerrogativa dá uma ideia de que é o quê? É uma desigualdade justificada, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, outro ponto também. A gente vai ter muita questão do mérito administrativo. Vocês devem ter ouvido falar isso muito, né? Porque cai muito em prova. E esse mérito administrativo está sempre associado ao poder discricionário. Que poder discricionário é esse? É o poder que a administração tem de escolher se vai manter aquele determinado comportamento ou vai trocar aquele determinado comportamento com base em duas premissas. Se é conveniente e se é oportuno. É o mérito, né? Então, nesse ponto, eu tenho um poder discricionário, que a administração ela tem esse poder exatamente para que ela possa o quê? Fazer uma escolha, gente. Dessa escolha razoável, ela vai poder dizer o quê? Isso aqui atinge mais o interesse público. Vou dar um exemplo, vou voltar. Se eu vou desapropriar a casa do Alexandre, por exemplo, ó, estou desapropriando a casa do Alexandre. Mas para que você está desapropriando? Ah, porque eu vou fazer uma creche. Ou será que era melhor ter feito um hospital? É a própria administração que tem esse critério. Gente, um hospital nessa área aqui, nessa zona, vai atender muito melhor do que uma creche? Ele tem esse poder de escolha, o poder discricionário. E mais um que eu coloquei para vocês, vocês também devem ter visto, com certeza, enquanto estudaram para a OAB ou estão estudando comigo aqui Direito Administrativo, é que vocês vão verificar uma coisa chamada presunção de veracidade dos atos administrativos, sim? Os atos administrativos partem do pressuposto que eles são verdadeiros, que são válidos. Mas vamos colocar sempre um ponto. A presunção ela é relativa, ela não é absoluta, tá? Sendo relativo, o que é que vai acontecer? Eu admito prova em contrário. Mas quem tem que descaracterizar ou desconfigurar aquele ato nunca vai partir da administração, porque ela tem uma presunção a favor dela. É sim do administrado. Então ele tem que provar que aquele ato administrativo não corresponde à verdade. Tá bom? Então, é o que a gente chama, vocês devem conhecer, como fé pública. Sim, essa expressão, tipo a certidão oficial de justiça, goza de fé pública. Exatamente por quê? Porque ele tem aquele poder incumbido do Estado, e daí porque ele vai fazer uma atividade como munus do Estado, como uma atividade, né, longa manus do Estado, e aí ele vai se revestir daquela prerrogativa. Tudo bem? Nesse ponto, gente, ó, interessante. E aí, eu não vou poder explorar isso hoje pelo nosso tempo, mas é um assunto que eu gostaria muito de explorar nas próximas aulas com vocês. Se a gente, se Deus quiser, se reunir de novo, né? Vai dar certo. Que é o seguinte, a questão da interpretação do direito administrativo. Pessoal, eu quero que vocês tenham muito cuidado com esse tema, porque às vezes ele não está muito claro no edital, né? Ele coloca lá noções gerais e não explica. Ou às vezes ele fala assim, interpretação, integração, hermenêutica do direito administrativo. É mais difícil aparecer assim. Mas a interpretação do direito administrativo, tá? Na sua banca, no seu edital, na sua prova, a matéria ela coincide um pouco, só um pouquinho, com o princípio da segurança jurídica. Então tem que ficar muito esperto com isso. E aí, eu vou deixar uma dica para vocês, assim como eu deixei aquela dica, ó, lembra aqui, ó, 37, que eu deixei a dica para você realmente dar uma memorizada, dar uma estudada, eu vou deixar uma coisa para vocês. A LINDB teve alteração. Com essa alteração da LINDB, gente, nós tivemos mais artigos. Esses artigos, eles se referem ao direito administrativo também. Não só a questão processual civil, mas principalmente ao direito administrativo. Se você observa lá, quando ele começa os artigos, ele fala o seguinte, ó,
tanto para questões de função de controladoria, administrativa, processual, judicial. Então, a administrativa está incluída. Por que eu estou falando isso? Porque esses 10 artigos que foram incluídos da LINDB tem tudo para cair nas próximas provas. Tudo. Porque é novidade e porque, principalmente, nós temos aqui uma influência clara no direito administrativo. Artigo 20 a 30 da LINDB, ela vai abranger o assunto que a gente chama, vamos lá, interpretação. Estou colocando aqui no quadro para você que está copiando. Interpretação do direito administrativo, como também, gente, ó, o princípio da segurança jurídica. Aí, de repente, se o colega puder, que está aqui me ajudando, colocar um zoom aqui nesse quadro, para pegar o quadro inteiro, sem mim, pode colocar só o quadro, a gente vai observar a quantidade de assuntos que em poucos minutos a gente abordou. Não que eu tenha, pessoal, exposto tudo, como vocês viram, eu estou dando uma noção geral. Mas vocês percebem aqui claramente a variedade de coisas para o seu edital. É ou não é? Isso tudo está no seu edital aí de concurso, seja de promotor, seja de magistratura, delegado, tá? Polícia Federal que está saindo, né? Se Deus quiser, esse ano, PRF. Galera, isso aqui tudo faz parte da sua realidade do direito administrativo. Nas nossas aulas, nós vamos ver cada ponto desse de forma separada e sempre fazendo o link, tá? Principalmente isso para você poder gabaritar a prova. Agora, vamos lá. Depois que a gente tiver essa noção geral, vou partir para um outro ponto. São os princípios. Claro que é uma aula um pouco mais corrida, porque a gente está na semana, né, na semana de apresentação do curso. Óbvio que eu vou voltar para poder explicar para vocês com mais detalhe. Vocês, mais uma vez, podem usar o meu Instagram para fazer alguma pergunta, né, algum feedback. Nós temos uma coisa muito legal, que é o seguinte, os princípios. Galera, princípios está em todo edital, né? Não tem eu desconheço, aliás, vocês encontrarem aí, até me passem, tá? No Instagram. Eu desconheço concurso público que cai direito administrativo e não cai princípios. Não existe. Porque princípios, é como eu costumo dizer, é o coração do direito administrativo. E engraçado, quando a gente vai pegar os manuais para estudar, que eu não sei se está sendo o seu caso, ou se você está achando só por apostila, você vai ver uma coisa interessante. E vai ver isso também no meu material de apoio. Apesar de ser um assunto que é muito cobrado, ele não é muito escrito. Por exemplo, se você considerar o número de páginas sobre contratos de licitação, é muito maior do que princípios, não é? E, no entanto, princípios caem mais, ou seja, mais um motivo para eu estudar um livro de doutrina, porque eu tenho menos página de um assunto, de uma matéria que fatalmente vai cair na minha prova. Então, é um assunto, e é um assunto bacana. Eu acho que é um dos assuntos de direito administrativo, que até quem não gosta muito de direito administrativo, que está aprendendo a gostar comigo agora de direito administrativo, vai perceber que é um assunto bacana de estudar, porque você vai fazendo conexões com o seu dia a dia, com o que você escuta no jornal ou lê. Então, é um assunto bem interessante. Mas vamos lá. Princípios. Claro que a gente vai conseguir falar de todos os princípios hoje. Hoje é somente um aperitivo, né? Mas esse aperitivo ele vai ser importante porque eu já vou determinar aqui alguns pontos. Primeiramente, que vocês aprendem na graduação, e não está errado não, tá? Que existem os princípios expressos e os princípios implícitos, que por sua vez são chamados de reconhecidos. Ah, beleza. Aí tem gente que faz aquele limp, né, do artigo 37, começa a decorar aquilo. Pois é, comigo você não vai decorar isso, você vai começar a entender, porque não adianta você memorizar um monte de coisa, e aí cai uma prova assim, tipo CESP, ESAF, e ele começa a colocar um caso concreto e você não sabe para onde é que vai, então não adianta. Vamos raciocinar aqui os princípios. Então, esses princípios expressos e os princípios implícitos, eu já vou começar por um ponto. Não há hierarquia entre princípios. Quando eu estou no presencial, na primeira aula da turma, eu cheguei e pergunto assim, gente, o que é que vale mais, o expresso ou o implícito? Aí a galera, a maioria, expresso. Aí eu pergunto, né? Dou corda. Mas por que é expresso? Ah, porque está previsto na Constituição no artigo 37. Caput. Gente, tudo bem, tá lá, é expresso por isso, mas isso não o torna superior aos princípios implícitos. Então eu já parto aqui para o seu caderninho de uma primeira premissa, de uma observação de ouro. Eu não tenho hierarquia entre princípios. Um princípio implícito vale tanto quanto um princípio expresso, porque não há hierarquia entre eles. Vocês entenderam isso?
Não existe uma hierarquia. O que vai existir aqui é uma coisa que vocês aprendem lá com o professor de constitucional, que ele chama de ponderação de interesses ou ponderação de valores. Ou seja, no caso concreto, eu vou ver qual princípio que vai prevalecer em relação ao outro. Porque aquele caso vai chamar a atenção de um princípio mais do que do outro. Mas é diferente do que acontece com as normas. Por exemplo, eu não tenho uma problemática que a norma me traz, a regra, né, como a gente coloca, a norma, que é tipo assim, exemplo, uma lei A revogou uma lei B, logo só vale a lei A. Princípio não é assim que funciona. Princípio significa que no caso concreto eu posso ter escolhido o princípio A, mas no caso seguinte eu posso escolher o princípio B. Não existe revogação de princípio. Então já é uma premissa interessante. Então, quando eu vejo isso, aí vamos lá. Rafaela, vai cair o que na minha prova? Bem, gente, geralmente vai cair na sua prova, ele quer que você saiba, eu gosto desse tipo de questão, porque eu acho que esse tipo de questão, ele consegue separar quem só decorou e aquela pessoa que realmente entendeu. Porque quando ele coloca um enunciado, muitas vezes gigante, e aí quer que você indique qual o princípio ele está falando. Isso é bem cara de FCC, FGV também. Mas tem uma coisa muito interessante aí. E aí eu vou até chamar a atenção, porque a gente vai conversando, né, e vai passando as dicas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer cursinho, né, concurso e tal, eu via que os meus colegas sempre tinham medo, a gente via isso, das questões enormes. E direito administrativo, você vai ver que tem umas questões de enunciado de 10 linhas, é ou não é? Você olha para aquela questão e diz assim, eu vou pular, depois, se der tempo, eu volto para aquela. Vou te dar uma dica. Se você for fazer estatisticamente, as questões enormes são as mais fáceis. Aquilo ali é psicológico do examinador. Geralmente ele coloca uma questão enorme daquela para você se desesperar com o tempo, porque o fator psicológico é importante. E aí você passa batido numa questão simples. Então tome muito cuidado com isso, tá? Porque às vezes a questão é grande, você se assusta, você vai ler, gente, é fácil de resolver. Era só mesmo encher de informação e o que ele queria era a última linha ou a última frase do enunciado. Então fiquem espertos com isso, que acontece muito esses princípios. E esses princípios administrativos, eu separei alguns para a gente tratar aqui. Primeiramente, olha só, vou apagar aqui só o quadro para ficar melhor para vocês, né? Para poder também a gente se comunicar aqui, porque ficamos tão distantes fisicamente e de repente o quadro nos aproxima. Escrever nos aproxima. Nesses princípios aqui, eu gosto muito de uma observação que a doutrina vem trazendo, eu quero que vocês fiquem atentos. Vou dar um exemplo. Quando eu falo assim, ó, princípio do devido processo legal, princípio da celeridade, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa. Pessoal, eu abro a lei do processo administrativo do Brasil, uma das leis mais cobradas de direito administrativo, e eu vejo tudo lá escrito. Aí você vai dizer para mim, é porque são princípios gerais, né? Exatamente. No direito administrativo, eu tenho tanto princípios gerais, ou seja, que estão lá geralmente no artigo 5º da Constituição, como o devido processo legal, gente, celeridade processual, né? Eu tenho a ampla defesa, o contraditório, eu tenho coisas lá no artigo 5º que você diz assim, eu uso isso no CPC, eu uso isso na Constituição, você também usa no direito administrativo. Então são princípios também expressos na Constituição, mas são princípios expressos gerais. Olha que interessante. O Maza fala isso, o menino Rafael também fala isso, são os princípios gerais. Então eu tenho princípios gerais expressos, ou seja, aqueles que estão ao redor da Constituição Federal, por toda a Constituição Federal, e eu tenho os princípios específicos expressos, que é o LIMP que vocês memorizaram lá para a OAB, ou então na graduação. E aí eu vou ter uma coisa interessante, porque eu tanto vou ter esses princípios, vou começar aqui então, ó. Eu vou ter princípios expressos, gerais e específicos. Os específicos é o seu quê? O LIMP. Mas eu não gosto muito desse negócio de LIMP, então eu coloco aqui onde está, o artigo 37. E eu vou ter também os princípios, o quê? Implícitos. Esses princípios implícitos têm um nome, princípios reconhecidos, tá? Aí vamos lá. Cai em prova? Cai, indistintamente. Indistintamente cai. Rafaela, mas você pode dizer para a gente, pelo menos, que mais cai numa questão de probabilidade? Porque concurso, pessoal, eu não trabalho com certeza. Eu trabalho com probabilidade. E aí eu tenho que me aperfeiçoar no tipo de banca que eu vou ter,
no tipo de concurso que eu vou fazer. Então, eu tenho que ter esse aperfeiçoamento, tá? Nesse aperfeiçoamento, galera, eu vou dar para vocês aqui o que eu senti nos últimos anos dessas provas. Dos princípios expressos, a gente tem uma guinada boa. Tô colocando aqui, tá? A impessoalidade. Galera, a impessoalidade, ela é muito cobrada, talvez porque ela seja muito complexa. E dessa impessoalidade, eu já vou deixar outro coração para você, porque essa aqui vale a pena. Cai tanto na minha matéria como cai em direito constitucional, súmula vinculante 13. Se você não tá lembrando da súmula vinculante 13, é aquela súmula do nepotismo. Super polêmica, uma súmula, inclusive, que tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal em relação a ela. Então, é importante que você saiba a jurisprudência. E ela está ligada à questão da impessoalidade. Eu já vi gabarito de prova e, sinceramente, gente, eu acho que o gabarito não está errado. Que ele associa a súmula vinculante 13 com a moralidade. De repente, você fez até um simulado e marcou moralidade e deu certo. Pois é. Mas o que a doutrina chama a atenção é que a súmula vinculante 13 estaria ligada à impessoalidade. Tem um outro dispositivo da Constituição, você pode colocar comigo aqui na impessoalidade, que é lá no artigo 37, parágrafo 1º, gente. No 37, parágrafo 1º da Constituição, você começa a ler e você jura que é o princípio da publicidade. Porque ele começa falando em publicidade e tal. Mas, gente, em nenhum momento ele fala em impessoalidade. Só que aquilo é princípio da impessoalidade. É interessante isso, que sempre já caiu muito como pegadinha. Hoje talvez não caia tanto, mas é bom que você guarde essa informação. Lá eu tenho uma relação muito forte aqui com o chamado princípio da impessoalidade. Por quê? Porque quando eu falo em impessoalidade, pessoal, é uma ideia, ou pelo menos é uma... Eu costumo dizer que é uma utopia, mas pelo menos é uma ideia, vamos colocar assim. É uma ideia de que a administração pública, ela vai tratar as pessoas de forma indistintamente. Ou seja, ela não vai ter preconceitos, ela não vai dar privilégios a quem quer que seja. Ela vai tratar todo mundo de forma igual. E aí, essa é a ideia, ela vai ter um viés justificador, que é a finalidade pública. É tanto, vamos lá. A Maria Silvia, quem gosta de estudar pela Maria Silvia... Eu, particularmente, eu acho a Maria Silvia muito complexa, assim, muito prolixa, na verdade. Eu, particularmente, não gosto muito dos livros da Maria Silvia em relação a esses assuntos. Mas a parte de princípios dela é muito boa. E eu gosto, porque quando ela chega lá em pessoalidade, ela fala assim, a impessoalidade é o princípio, ou seria a mesma ideia de falar de finalidade pública. Exatamente porque ela pegou, muito inteligentemente, ela pegou a finalidade do princípio e colocou como nome dele. Então, se você de repente acha que é impessoalidade, não tem impessoalidade em nenhuma das alternativas, mas aparece finalidade pública, marque finalidade pública, porque a Maria Silvia, ela realmente é uma doutrinadora consagrada, e aí o pessoal acaba pegando as nomenclaturas de cada doutrinador. Então fica aí a dica, tá? Se você não encontrar impessoalidade, procura lá em finalidade pública. Mas interessante também que a impessoalidade, ela vai me chamar a atenção para um outro assunto, que é a chamada teoria do órgão. Estou colocando aqui. Ah, mas você olha a teoria do órgão, diz assim, ó. Ai, Rafael, a teoria do órgão já tá misturando tudo. Não tô, gente, não tô misturando nada. É porque, na verdade, o princípio, ele traz consequências. Órgão é assunto de uma outra aula. Mas aqui eu tenho a teoria do órgão. Só que na prova, muitas vezes, ele não vai colocar para você a teoria do órgão, porque fica fácil, né? Ele tem que complicar um pouco. Ele vai colocar um nome sinônimo. Teoria da imputação volitiva. Gente, é a mesma coisa, só que eu fiz o quê? Um complicador. Imputação volitiva. Vamos lá. Teoria da imputação volitiva. Rafaela, como é que essa teoria da imputação volitiva é a teoria do órgão? Gente, isso eu vou explicar mais na frente. Mas para trazer para cá, a impessoalidade, ela trabalha com o seguinte raciocínio. Vamos ver se você consegue captar junto comigo. Ela trabalha com a ideia de que, por exemplo, nós vamos tratar as pessoas de forma distinta e que, por sua vez, quando eu estou na administração pública, fazendo uma atividade, claro, uma função pública, eu estou sendo uma longa manus da administração. Então, por exemplo, ó, o órgão, no caso, ele não tem personalidade jurídica.
por exemplo, eu não entro com uma ação na justiça contra a prefeitura de Fortaleza, porque prefeitura é órgão. Eu entro contra quem? O município. Vocês entenderam isso? Por exemplo, eu sou funcionária, no caso, vamos lá, sou juíza do trabalho, e aí, de repente, nas minhas funções, eu cometo determinado ato que causa dano a particular. No caso, na minha função pública, como é um juíza do trabalho, é federal, eu entro com uma ação não contra a juíza federal do trabalho, mas contra quem? A União. Vocês entenderam o raciocínio? Contra a União. Por quê? Porque aqui é a teoria da imputação volitiva. Você imputa, indica a responsabilidade para quem? Para a entidade a que o órgão ou que o agente pertença. Ficou mais ou menos claro isso? A gente vai abordar esse assunto tanto na parte que for tratar de administração pública direta, como eu também vou chamar a atenção de vocês de novo, quando eu for estudar com vocês responsabilidade civil do Estado. Então são situações para vocês verem como vão ser repetitivas. E é importante que a gente veja essa repetição para a gente criar aquilo que eu comentei logo no começo da nossa abordagem aqui. O link, o nexo entre os diversos assuntos de direito administrativo, tá bom? Vamos continuar. Então, Rafaela, você me indica começar pela impessoalidade. Indico, porque estatisticamente é o princípio expresso, específico que mais é cobrado. Desse princípio aqui, eu também destaco outro, que é a eficiência. Galera, o princípio da eficiência, você deve lembrar, isso aí faz um tempinho, tá? Vocês imaginam que a 88 chegou a nova Constituição, em 1988 chegou a nova Constituição. A Constituição bonitinha foi lá, artigo 37, só que só havia 4 princípios nela: legalidade, impessoalidade, publicidade e moralidade. Até que um belo dia, 10 anos depois, com a emenda 19 de 98, ou seja, 10 anos depois, alguém lembrou, nós esquecemos um princípio super importante, a eficiência. E aí o princípio da eficiência ele entrou na Constituição Federal como princípio expresso. E o princípio da eficiência, ele é muito interessante porque, eu não vou escrever isso aqui, está no seu material, mas eu vou te colocar de uma forma muito geral, porque isso cai em prova também. A administração pública, ela teve algumas fases no Brasil. Eu posso enumerar pelo menos 3 fases. 2, vocês vão encontrar facilmente em livros de doutrina. A terceira, somente alguns livros vão trazer para você e a gente aqui do cursinho. Que é o seguinte: quando 88 chegou, mesmo um pouco antes de 88, até mais ou menos a emenda 19, vou colocar aqui a emenda 19, gente, porque a emenda 19, de 98, não é que você vai estudar essa emenda não, nem vai ler. Você não precisa ler, porque a sua Constituição já faz muito tempo e a Constituição já está toda bonitinha, corrigida por ela. A emenda chegou e ela trouxe uma coisa, 10 anos depois, né, em 98, e ela tentou romper o modelo anterior de administração pública. Vamos explicar isso. Antes eu tinha um modelo, até essa emenda aqui, eu tinha um modelo de administração pública burocrática, ou alguns chamam racional. E eu brinco com os meninos na sala de aula que essa administração pública, vocês lembram aqueles filmes ou aquelas novelas em que o servidor público era aquele cara burocrata, só ficava carimbando papel, né? Tinha carimbo para tudo. E que quando ele não estava na repartição, aí de repente o serviço parava, que só podia ser ele. Eu tinha uma burocracia nos processos administrativos, era tudo muito demorado. E aí você tem uma administração burocrática. Essa administração burocrática, ela está muito ligada a uma questão de cumprir a legalidade. Ela não é uma administração que ela estava voltada a, por exemplo, fazer críticas, a permitir que o cidadão participasse, de trazer o usuário do serviço público para junto do Estado. Não tinha essa preocupação. Ele tinha a seguinte mentalidade, era aquela mentalidade assim: olha, eu estou aqui para fazer um serviço público, ponto. Não me importa se esse serviço público ele vai ser de uma forma que cause desperdício de dinheiro público, se vai ser demorado, isso para mim é irrelevante. Eu vou dar o serviço público e acabou. Eu não tinha essa preocupação de verificar, poxa, mas será que ele está utilizando os meios corretos? Será que é o meio mais eficiente? Será que está tendo desperdício da administração? Eu não tinha essa preocupação na administração pública burocrática. E você vai perceber isso com o seguinte: tem uma lei, vou colocar aqui, Gente, é o terror, né? Essa lei, a 8666. Quem gosta de 8666, pelo amor de Deus, né? Acho que nem não dá.
Mas eu sou obrigada a gostar dela porque eu dou aula disso, dessa lei aqui todinha para vocês. Mas vamos lá, você que já se aventurou por essa lei, você vai sair com a seguinte conclusão: não é uma lei difícil, gente? Na metade da lei você já desistiu ou tá com sono, já dormiu. Porque ela é uma lei o quê? Vamos ser bem sinceros, chata. Ela é uma lei chata, ela é uma lei burocrática, ela é uma lei que faz... Ela vai lá pra frente, lá no artigo 15, ela fala, de acordo com o artigo 1º, aí volta pro parágrafo. Ou seja, você não consegue fluir na lei. Porque ela fica o tempo inteiro voltando. E você falar em licitação pública, você já, né, já fica assim, já licitação deve ser uma chata, uma aula chata. Exatamente porque a lei 8666 veio de uma administração burocrática, pessoal. A preocupação não era ser rápido, eficiente, bonitinho, né, desenrolado. Não era. A preocupação era seguir a lei, fazer aquela coisa meio pausada. Então era assim que funcionava. A lei 8666 é o espelho de uma administração burocrática. O princípio da legalidade é o espelho de uma administração burocrática. Até que a emenda 19 apareceu. Quando a emenda 19 aparece, ela fala o seguinte: olha, vamos parar com esse negócio de muita complicação. Vamos tentar simplificar. Só que a simplificação dela, pessoal, é muito criticada em alguns aspectos. Mas vamos só para as coisas boas, tá? Só para as coisas boas para a gente poder entender a situação. Aqui, ela trouxe um princípio que eu já tinha dito para vocês que tinha sido o quê? Cadê meu princípio? Gente, foi que eu coloquei. Impessoalidade, tal. Tá, tá aqui. Eficiência. Na eficiência, vou botar aqui, ó, de novo, emenda 19. Com a eficiência, eu procurei otimizar resultados e tempo. Eu passei a querer, a desejar que minha administração pública fosse mais desenrolada. Daí porque eu tive que fazer duas coisas. Primeiro, que eu tive que dar uma melhorada na minha organização administrativa, que é outro assunto. E aí, pessoal, foi a partir daí que nós ouvimos falar, no Brasil, na década de 90, por aí, das agências. Que é a quê? Que a gente conhece hoje, a ANAC, a Anatel, a ANEEL, é ou não é? Então você tem as agências reguladoras executivas. Você passou também a ter uma mexida na Lei 8.112. Olha como a gente está pegando vários assuntos de direito administrativo. Rafael, eu não lembro da Lei 8.112. Lembra que é a Lei do Serviço Público Federal. Você, né, possivelmente vai ser servidor público federal. Vai estudar a Lei 8.112, até para você saber dos seus direitos, obviamente. Na Lei 8.112, eu tinha uma ideia, eu tinha uma visão de estágio probatório que hoje eu já não tenho com a emenda 19. Porque o que a emenda 19 falou? Olha, se a gente tem que ser eficiente, você concorda comigo que eu tenho que começar a ser eficiente pelo agente? Porque do que adianta eu mudar a legislação se o agente fica lá meio morto? Eu tenho que dar uma movimentada. E segundo a emenda 19, essa movimentada só passou a surgir, ou só passou a realmente acontecer, quando ele mexeu naquilo que o servidor público mais gosta, que é o quê? Estabilidade. Muitas vezes você não está interessado muito no salário, porque você, por exemplo, vamos lá, poderia até ganhar um pouco mais da iniciativa privada, concorda? Poderia. Mas o que a administração pública ela te fornece? Estabilidade. Essa instabilidade eu passei o quê? A mexer com a eficiência. E mexi com a eficiência em 2 pontos. Uma você vai lembrar, o estágio probatório. Estágio probatório. Eu aumentei meu estágio probatório, daí porque a 8.112 foi mexida, por isso. E também, pessoal, um tal de avaliação de desempenho. Cara, isso não existia, né? E é tanto que eu digo para os meus alunos, eu brinco, né? Que às vezes você vai para uma administração pública, todo desmotivado lá, porque eu não estou estudando e não estou conseguindo passar no concurso e tal. Aí chega na administração, vê aquela pessoa totalmente fora de órbita, ele atendendo como servidor público. Aí o que você imagina? Você se motiva, né? Pô, se ela passou, eu passo também. Mas cuidado, porque essa pessoa ela é da era da administração pública burocrática. Não sei se vocês sabem disso, mas em 88 o concurso não era obrigatório, lá do artigo 37 da Constituição. Então, agora a administração pública ela vai tentar mexer com isso. Então, agora tem uma avaliação de desempenho do servidor. Agora tem um estágio probatório que realmente vão ser de 3 anos para poder conseguir a estabilidade. Eu tenho também um dispositivo lá na frente da Constituição que fala que eu, servidor público estável, posso ser exonerado quando de repente explodiu o orçamento. Então, a gente vê que existem situações que a eficiência tentou dar uma balançada. Essa balança da eficiência, ela pegou o servidor.
Porque qual foi a mentalidade? Ele tenta se aproximar muito das técnicas de administração de iniciativa privada. Então ele passa a exigir do servidor dele, do colaborador dele, uma postura mais ativa, mais proativa. Para quê? Para que a própria máquina seja eficiente. Quando eu falei dessa lei aqui, que vocês amam a 866, e eu falei que ela era bem reflexo de administração burocrática, eu vou fazer um convite aos senhores. Pegue essa lei 8666 e depois pega a lei do pregão. A lei do pregão é mais recente, não é? E, inclusive saiu o decreto do pregão eletrônico, está no material de vocês. Pessoal, se você pega a lei do pregão eletrônico e pega a lei 8666, você vai ver uma diferença, primeiro, do tamanho da lei, não é? É uma lei bem menor. E segundo, a forma como ele fala, o legislador, não é bem mais simples? Exatamente por ter um reflexo de quê? Da administração pública gerenciada. Então eu saio de uma administração pública burocrática, racional, legalista, passo para uma administração pública gerenciada. E nessa administração pública gerenciada, eu também quero saber um feedback do usuário, de quem se usa do serviço público. Galera, não tem aquela história que vocês escutam falar da ouvidoria? Hoje é ouvidoria para tudo, é ou não é? Ah, Rafaela, mas não funciona. Tá, mas é outra história. Mas tem a ouvidoria. Hoje eu passo a ter ou a querer saber como é que é o serviço público. Vou dar um exemplo para vocês. Olha como a administração pública gerenciada, ela tenta se aproximar da administração pública, da administração privada. Vou dar um exemplo. A gente está indo para o shopping porque a gente está na pandemia, né? Eu, pelo menos, nem piso no shopping. Mas quando na época, antes da pandemia, quando a gente ia para o shopping, a gente ia na C&A, na Renner, por aí. E aí, quando a gente sai da loja, não tem geralmente um totemzinho lá que diz o seguinte: avalie se seu atendimento foi bom, péssimo, regular, maravilhoso, é ou não é VIP. Você pega e... Ou então você vai até o banheiro do shopping, aparece lá, como foi, o que você achou do banheiro, você coloca lá, não é a sua opinião. Aquilo é uma baliza, é um parâmetro para o cara do shopping, o administrador, saber o que ele vai melhorar para ganhar mais dinheiro, para que o serviço seja mais o quê? Atrativo. A administração pública gerenciada, ela vai tentar fazer isso, mas através de outros canais, como por exemplo, vocês já ouviram falar nisso? Consulta pública, audiência pública, sim ou não? Ouvidorias, tudo isso aí, pessoal, é administração pública gerenciada. Agora, o mais legal de tudo isso, e aí poucos livros vão trazer, mas aí eu vou fazer aqui, né, dar aqui os méritos para o Alexandre Maza, que no livro dele ele fala isso, que a gente tem agora o Estado em Rede. O que é esse Estado em Rede? Cuidado que já foi cobrado em prova. O Estado em Rede, ele vai ser como se fosse uma melhoria da administração pública gerenciada. Em que sentido? O usuário, ele vai poder participar mais ativamente da administração. Enquanto a administração pública gerenciada, ele quer saber a opinião do usuário para melhorar, no Estado em Rede, que é o chamado Estado compartilhado, né, ou de tentativa de compartilhar, ele vai querer que tanto o usuário dê a opinião, como ele também participe da melhora. Vocês entenderam isso? É uma conexão, uma interação muito maior. Bem, se isso na prática vai funcionar ou não, isso não importa para o concurso público. O que o concurso quer que você saiba, candidato, é que existem o quê? A administração pública, ou melhor, já existiu, né? A administração pública burocrática, a gente migrou para uma gerenciada, que é essa que eu estou explicando para vocês, que é o que a gente vai falar mais ou menos 90% das nossas aulas, e por fim, o Estado em Rede. Esse Estado em Rede, você sempre vai mentalizar assim na hora de marcar a questão do gabarito da prova. Você vai marcar sempre assim, o Estado em Rede é a tentativa de melhorar, de dar um up na administração pública gerenciada. Então, tudo que for positivo, realçar coisas positivas de eficiência, pode ir para o Estado em Rede, porque você está no caminho certo. Ficou mais ou menos claro, pessoal? Espero que sim. Vou seguir. Rafaela, a gente tem mais um tempinho? Temos mais um tempinho aqui, vamos lá. Você tem para mim a impessoalidade e a eficiência, né? Tá aqui. Tem outros princípios, você tem outros princípios que a gente vai abordar depois. Eu tô apenas trazendo para ti um panorama geral. Se você vai estudar princípios por doutrina, galera, começa por esses dois e fica sempre esperto em relação à súmula vinculante 13, porque sempre tem novidade da jurisprudência. Na próxima aula, a gente vai abordar exatamente isso, a súmula vinculante 13, que aí eu já te convido para fazer uma leitura dela, porque ou cai exatamente a súmula vinculante 13, ou cai um caso concreto bonitinho para você aplicar a súmula vinculante 13. Agora vamos aqui, implícitos. Implícitos
são aqueles que não estão no artigo 37, nem estão espalhados na Constituição, exatamente. Hoje, durante a nossa apresentação, né, eu expliquei para vocês pelo menos um deles. Eu falei desse aqui, né? Supremacia do interesse público. Aí, galera, lembra que eu tinha comentado que esse interesse público ele pode ser primário e secundário? Lembra que eu comentei isso com vocês? Pois é. O que acontece? Essa supremacia do interesse público, ela vai ter que ser entendida de que eu estou relacionada ou de que eu estou ligada ao interesse público primário. Pois é, Rafaela, você falou primário e secundário, você não explicou. Exatamente, eu não expliquei, vou explicar agora. Vamos entender muito bem isso. O Estado, ele pode agir numa determinada situação, ele tem um interesse. Como é o Estado que está agindo, eu chamo de interesse público, beleza. Só que nem sempre aquele interesse público, ele vai ser genuinamente público. Ele pode ter uma característica privada. Quer ver um exemplo? Quando o Estado, por exemplo, resolve alugar uma sala para funcionar uma agência do INSS, ele vai fazer um contrato de locação, gente. Lei de locações. Vocês entenderam isso? Eu não estou preocupada aqui em direito administrativo. Naquele ponto, é o interesse público? Mas é secundário. Agora, quando eu digo assim, o Estado tem que promover educação, saúde a todos, né? Vacinas. Nesse caso, é o interesse público que está ligado ao interesse primordial da coletividade. Porque todos nós merecemos o quê? Educação, saúde, moradia. Nesse caso, o interesse público do Estado é o interesse público o quê? Primário. Então, quando eu digo assim, ó, esse princípio ele existe ainda? Existe. Quando a gente aprofunda isso, de repente para uma prova oral, de um concurso mais puxado, a gente tem que trazer para o nosso examinador que muitos vão falar, e eu acho que corretamente, tá bom? Mas não vou aprofundar, que esse princípio está em crise no Brasil. É um princípio em crise. Por quê? Porque ele é um princípio muito dessa época da administração pública burocrática. Então, na verdade, muitos vão sustentar, aí vão fazer essa divisão, essa transição, de que o interesse público, na verdade, que é supremo, é o interesse público, vou colocar de novo aqui, primário. Primário por quê? Porque ele está ligado, sempre pensa nisso, às necessidades primárias da sociedade, às necessidades mais ricas da sociedade. Gente, vamos lá, em tempos de pandemia, saúde, educação, moradia. Você abre lá o artigo 6º da Constituição, depois você abre lá tem os direitos sociais, galera, né? Então, lá você vai perceber que são direitos que a Constituição se obrigou, inclusive, por ser vontade do poder constituinte originário, a nos fornecer, tá? E aí, nesse caso, é o interesse público primário. Isso aqui caiu no penúltimo concurso anterior, né, do TJ São Paulo, para juiz. Caiu uma questão exatamente essa. Olha como é que era a questão para você entender. Ele dizia o enunciado ele falava, se não estou enganada, ele falava que esse princípio estava em crise, que a gente está comentando aqui, mas não aprofundava. Aí ele dizia o seguinte, quais as alternativas abaixo não representam o interesse público primário? Aí tinha lá. E aqui era o gabarito da prova, era exatamente a questão que dizia pagamento de precatório, lá do artigo 100. Os outros eram o quê? Olha, fornecer educação, fornecer saúde, segurança pública, fornecer o quê? O acesso à justiça. Tudo isso é direito fundamental. Pagamento de precatório é uma questão financeira. Mas, Rafaela, tem verba alimentar nos precatórios. Pois é, gente, mas tu concorda comigo que eu vou pagar precatório para o João, para o Pedro, para a Maria? Não é algo individualizado? Então é um interesse público? Claro que é. Mas não é primário, ele passa a ser o quê? Secundário. Aí o gabarito da questão era exatamente o artigo... a linha que falava dos precatórios, que é o artigo 100 da Constituição. Então, explicado isso, Rafaela, me diz para mim, por exemplo, quais princípios, você já me deu 2 do Expresso. Me dá pelo menos uns 3 que são, assim, repetitivos em concurso. Dou sim. Eu vou te dizer, vou colocar para cá, ó, meu amigo me acompanha. Eu tenho aqui, ó, o princípio da autotutela. Gente, isso aqui é campeão, né? Isso aqui cai, sabe o quê? Lá em ato administrativo, cai muito em ato administrativo. Cai quando cai processo administrativo, sabe por quê? Porque você vai memorizar, ó. Artigos 50 a 54 da Lei do Processo Administrativo Brasileiro. Galera, é muito corriqueiro em prova.
Você tem que ir para a prova, tem que ter pelo menos lido isso aí. Se você puder decorar, melhor ainda. Artigos 50 a 54. Estou te dando um monte de dica de artigo para você estudar. Esses artigos aí caem com frequência e se referem à autotutela. Agora vamos colocar um pulo do gato? Vamos. Não adianta, às vezes, você saber a autotutela. Rafaela, olha, eu segui tua dica, eu estudei doutrina de autotutela, eu memorizei as 2 súmulas do STF, que eu vou já te falar de autotutela. Eu li do artigo 50 ao 54, todinho na lei de processo administrativo. Aliás, eu fiz melhor, eu decorei a lei toda. Aí eu cheguei na prova e errei. Por que você errou? Toma cuidado, porque, gente, esse princípio, ele está sendo chamado nas bancas por um nome que não tem muita coisa a ver, não. Sindicabilidade. Já ouviram falar nisso? Sindicabilidade. A sindicabilidade é a autotutela. A galera da doutrina tá chamando a autotutela de sindicabilidade. Já caiu em prova CESP, tá? CESP já cobrou isso aí. Ele pega a súmula que você conhece, ele pega o artigo que você conhece, ele pega tudo que tu sabe de autotutela, só que ele não coloca o nome autotutela, ele coloca o sinônimo, sindicabilidade. Aí tu vai lá e marca errado, né? Porque você aprendeu que aquilo é autotutela. Sindicabilidade nunca ouvi falar. E aí erra a questão por uma questão de sinônimo. Aí é para matar, né? Mas é assim mesmo que funciona. Eu também acho super importante, porque tá na moda, falar de segurança jurídica. Eu estudaria segurança jurídica. Eu vou mais além, tá? Lembra que eu comentei com vocês da LINDB, lá no cantinho do quadro, do artigo 20 a 30? Aqui também eu tenho que memorizar, olha que bonitinho, artigo 20 a 30 da LINDB, da lei, né? Das normas de direito brasileiro. Olha só, segurança jurídica. E outro princípio que eu acho muito bacana, princípio da continuidade do serviço público. Esse princípio aqui, gente, ele é muito legal, porque ele vai ter sequências, ele vai ter subdivisões, e dessas subdivisões, olha que coisa interessante, eu vou abordar vários assuntos legais. Por exemplo, lembra aquele lance que eu comentei com vocês do contrato da Marmitex? Se eu forneço para a iniciativa privada, eu chego lá, o cara me pagou, o que é que eu faço? Estou rompendo, a partir de amanhã não vai vir mais comida para vocês. E eu falei que quando é administração pública isso não rola, porque na administração pública tem que seguir a lei 8666. Pronto, é a cláusula do except non adimplentes contractus, ou seja, a cláusula do contrato não cumprido. Aquilo que está lá no direito civil não se aplica no direito administrativo. A gente vai ver isso aqui. Outro assunto também que tem muito a ver com isso é a questão de, vou falar como o pessoal gosta de falar, de brincar, cortar a energia, cortar a água, ou seja, a questão de corte de serviços públicos por inadimplência do usuário. Tinha uma discussão muito bacana no STJ que dizia que não poderia haver cortes de nenhuma espécie. Por quê? Porque você feriria a continuidade de serviço público. A gente sabe que o STJ recentemente deliberou sobre a questão, inclusive falando dos critérios para fazer esse corte, não é? A notificação, não pode ser débitos pretéritos. Então, eu tenho um julgado do STJ somente sobre isso, que eu vou abordar com vocês no futuro. Outro ponto interessante que eu gosto muito e que cai muito em prova, pessoal, olha só. Esse assunto aqui é top de linha, a greve do serviço público. Servidor público pode fazer greve? Que categorias não podem fazer greve? Tipo, militar pode fazer greve no Brasil? Ou seja, são questões todas relacionadas a esse princípio da continuidade de serviço público. Rafaela, tem outros princípios interessantes? Tem sim, tem muitos. Por exemplo, a indisponibilidade do interesse público. É um princípio muito interessante, principalmente porque ele vai ser, junto com a supremacia do interesse público, um dos pilares. É o que a gente chama de supraprincípios. Eu já vi isso numa prova, já não sabia perguntar quais são os supraprincípios. Eu não estou querendo dizer que são princípios maiores ou melhores. Eu estou querendo dizer que são princípios de alicerces do direito administrativo. Tanto a supremacia do interesse público, como a indisponibilidade do interesse público. São dois princípios que eu costumo dizer que são os sustentáculos, tá? Mas eu volto a falar para vocês que não há hierarquia principiológica no direito administrativo. Muito bem. Além dele, a indisponibilidade, tem um outro princípio que eu acho bem interessante, que é o princípio também muito interessante, eu colocando aqui no quadro, razoabilidade,
que por sua vez a gente tem vou apagar aqui, tem a proporcionalidade. Voltando para cá, entre os princípios também que costumam ser cobrados em prova e que eu chamo a atenção de vocês, olha como a gente vai conectando. Esse aqui é expresso, tá? A moralidade. Galera, cuidado com essa moralidade, porque ela cai em prova, ela fica muito relacionada, olha só, com essa lei que foi alterada recentemente, tá, galera? Tem tudo para cair na prova e fazer um link com moralidade. A lei de improbidade administrativa no Brasil, que é outro assunto de aula. A lei de improbidade, ela vai tratar exatamente dessa... Só que a improbidade ela é muito mais ampla que a moralidade, para ficar bem claro. Quando eu falo que é improbidade, é como se a moralidade fosse um subtipo de improbidade. Seria mais ou menos assim. Então, se você observa, a lei de improbidade, ela vai abranger, inclusive, outros princípios. Por exemplo, o que fere a publicidade, o que fere a legalidade. Vocês entenderam isso? Então, eu vou ter isso de uma forma muito interessante. Então, eu tenho a lei de improbidade na moralidade. Eu também gosto muito desse princípio aqui, que é o princípio da proporcionalidade. Também cai muito em prova. Né? O que é razoável, o que é proporcional. Lembrando que tanto a razoabilidade como a proporcionalidade são princípios criados pela jurisprudência brasileira. E aí a gente vai ter, né, os nossos carros-chefes que eu fiz a menção para vocês. Antes de encerrar a nossa aulinha aqui de hoje, nossa apresentação, deixa eu só explicar um pouquinho para vocês da sindicabilidade da autotutela. Ou melhor, antes de falar dele, deixa eu falar um pouco da questão dos artigos que eu mencionei. Vocês perceberam que o estilo de aula que a gente coloca aqui é exatamente fazer o quê? Abordar com vocês a teoria, mas também colocar a chamada lei seca. Porque, gente, eu costumo dizer assim, a gente é acostumado a bitolar, dar um exemplo para vocês. De que, por exemplo, se cair CESP, não cai lei seca. Eu tenho que estudar só doutrina e jurisprudência. Você fica com aquilo na cabeça, bitolado. Toma cuidado, porque já teve um concurso até de juiz federal aqui da 5ª região, que todo mundo foi nessa, jurisprudência, e aí algumas matérias da prova do DRF, 5, não sei se foi o último, era só lei seca. Então a galera que não estudou lei seca se ferrou. Então, nesse ponto eu fico chamando a atenção de vocês. É bom a gente ler informativo? É muito bom. É bom ler doutrina? Muito bom também. Mas é muito interessante a gente saber os dispositivos legais para a gente poder o quê? Eu não digo nem memorizar, mas que você alcance pelo menos o entendimento daqueles dispositivos e consiga identificar as pegadinhas, né? De você pegar o seu marca-texto exatamente no seu vade-mecum ou no seu o tipo de código que você utiliza, se é individual, que você marque esses artigos, porque são artigos repetitivos. Claro que o interessante é que eu soubesse toda a legislação, óbvio, mas, gente, a gente sabe que não dá, né? Muita matéria para estudar, é muita coisa, é muita pressão e muitos trabalham também, trabalham e estudam, que é um desafio. Então, enfim, pelo menos aprendam a trabalhar e memorizar as probabilidades. Eu dei para vocês aqui algumas probabilidades de legislação. E aí, eu não comecei a aula falando isso, mas eu me lembrei agora, e dá tempo de falar, que é o seguinte, de todas as leis que o direito administrativo tem, eu sempre recomendo aos meus alunos que comecem a estudar direito administrativo pelo artigo 37 da Constituição. Aí você vai dizer, professora, mas ele é meio chatinho, né? Esse 37, ele é chatinho longo, mas ele é importante, tá? É aquele chato que realmente vai te salvar em muita prova, então não tem jeito. E com o tempo vai começar a fazer sentido na sua cabeça os artigos. Esse artigo 37 é muito importante, tanto você estudar ele inteiro, tá? Os incisos todos como os parágrafos. Mas quando você terminar o artigo 37, eu chamo a atenção dos senhores para lerem a lei do processo administrativo. Pessoal, a lei do processo administrativo, ela comporta inúmeros assuntos do direito administrativo. Por exemplo, princípios, que eu vou lembrando, ó, princípios, atos, poderes, fontes, tudo isso está lá na lei do processo administrativo. E é uma lei, vamos lá para a notícia boa, ela é uma lei fácil. Ela é uma lei que você estuda por ela, você consegue captar as ideias, você consegue entender, porque ela é uma lei tranquila, ela é uma lei fácil e é uma lei mega ultra importante. Então eu aconselho vocês realmente a estudar essa lei do processo administrativo logo após ler o artigo 37. Quando você fizer a leitura dessas duas leis, fica a minha dica, tá? Te orientando aqui a estudar, meio um coach, te orientando. Quando você estudar esse artigo 37,
algumas vezes vai ter que ler. Eu tinha até uns alunos de cursinho que eles imprimiram o artigo 37, colaram nos cadernos deles e ficavam lá memorizando, porque realmente cai muito em prova. E você vai perceber que toda vez que eu for falar de um assunto de aula, o que eu estou falando está no artigo 37, embora eu não fale aqui para você, está no artigo 37, inciso tal, mas está lá. E uma coisa bacana que eu acho é que a lei do processo administrativo, além de ser uma lei fácil, ela é uma lei que vai te ajudar muito. Você vai perceber que quando você tiver essas duas fontes de normatização, você pega um livro de doutrina e aí, vamos lá, pessoal, não adianta aqui, vamos fazer aqui um estudo. Eu vou, né, meus depoimentos de concurseiro. Como concurseiro eu tenho assim, até know-how para falar isso para vocês, de boa. Na minha época de concurso, embora eu fosse muito estudiosa, eu realmente gosto de estudar, eu era muito estudiosa, ainda sou, né, porque como juiz a gente tem que ser estudiosa também, mas assim, eu sempre ia com calma. É um passo de cada vez. Se você não tem o hábito de estudar é hábito. Primeiro é 1 hora, depois aumenta para 2, é igual a academia. Você não chega na academia no primeiro dia querendo fazer tudo. Você vai sair todo detonado, não volta nem amanhã, né? Ou não é para treinar? Estudar é a mesma coisa, gente. Algumas pessoas gostam de estudar, outras não gostam tanto. É perfil. Ninguém é melhor do que ninguém por isso. Agora, os que gostam de estudar vão sentir a pressão de uma forma mais suave, porque vão fazer alguma coisa que gostam. E se você não gosta da matéria de direito administrativo, então eu te faço um convite. Compre um manual pequeno. Compre aquele manual que tem menos páginas. Porque aí você vai conseguir ter uma visão geral e vai o quê? Especificando o cursinho. O cursinho se torna importante porque um professor assim chega e já vai te dando tudo mastigadinho, né? Ótimo. Mas não adianta também só assistir aula de cursinho. Também é outra... eu vou pro cursinho toda noite, assisto aula. Eu assisto a aula da Maria Rafaela, 15 aulas, eu sei tudo administrativo, não é assim que funciona. É um conjunto, é uma casadinha. Mas eu te convido, então, a você pegar o meu material, dar uma olhada, mas antes de você pegar qualquer material para você estudar, seja doutrina, seja minha apostila, ou uma outra apostila de outro curso, enfim. Antes disso, faça essa leitura do artigo 37 inteira. Depois pegue a lei do processo administrativo toda. Quando você tiver realmente lido, relido, pode até fazer um resumo, anotação ao lado, aí sim você passa a aprofundar, tá bom? Bem, esse aqui era um panorama geral para a gente ver com vocês essa aula inaugural. Eu trouxe para vocês, então, as noções gerais de direito administrativo, trouxe para vocês princípios administrativos. Gente, tá aqui o Instagram de novo, podem fazer perguntas, tá certo? Cara, por favor, foca aí. E eu espero que foi um pouco bagunçado aqui, mas que vocês tenham tido essa percepção. No material tá tudo bem posicionado, tá? Aconselho os que gostam de fazer caderninhos, anotações, continuem fazendo, ajuda muito, principalmente quando é muita informação para você. Às vezes, pessoal, não sei como é que está você aí do outro lado, concurso de promotor, juiz, na prova oral, a gente fica meio perturbado, total. Porque é muita coisa para falar na prova oral e aí você não tem um esquema, não tem um plano A, né? Um plano B, um plano A. Amigos, cadernos ajudam muito para organizar as ideias. Então é sempre bom, pelo menos, ter um caderno organizado ao lado para as fases posteriores. Então eu fico por aqui, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e fico à disposição para as dúvidas no Instagram, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos!